Bom, boa tarde a todos. Eu vou começar explicando então a aula de hoje e alguns detalhes mais lá no Moodle, tá? Então, os nossos objetivos da aula de hoje, observar a micro e macroestrutura de memoriais, tá? Através do memorial do aluno Marcelo e do meu memorial, tá? Vocês vão observar que o memorial do Marcelo está com um título interessante, o título se justifica ao longo do memorial, tá? Ele tem fundamentação teórica, a escrita dele é literária, uma boa escrita. No entanto, ele não consegue dividir em sessões. Por quê? Porque ele faz um memorial muito enxuto, né? O texto de memória dele já foi enxuto, então o memorial acaba sendo enxuto, né? Então, o desafio de vocês é fazer um bom texto de memória. Eu li três, que foram três que entregaram até agora, né? E os três deixam um pouco a desejar, né? Porque não desenvolveram tantas ideias, certo? Poderiam colocar alguma coisa lá da primeira infância, né? Lá na vida familiar, se ouviam histórias, se não ouviam histórias, causos, que tipo de brincadeira. Lembrem que não é só a questão da leitura e escrita, a construção do raciocínio lógico também entra, né? Então, das brincadeiras, porque envolvem linguagens, tá? Então, vocês podem ampliar esse memorial, alguns, né, texto de memória, alguns não têm conclusão também, então, precisam qualificar, tá? Tem a oportunidade de refazer, né, e qualificar. E tem dois alunos que não entregaram o texto de memórias, que já era bem antes, né? Quase um mês atrás, então eu ampliei o prazo até domingo, certo? Vai ser o último prazo, ele vale 10 pontos, né? E é o começo do memorial, tá? Então, um dos itens é qualificar ali o texto de memórias para se poder ter um bom memorial, tá? Então, como é que se divide a aula, em que momentos, né? Então, analisar primeiro, né, o memorial, né? Depois, assistir a aula gravada sobre normas da BNT. Foi um aluno meu, ex-aluno meu, que gravou essa aula. Ele é mestre em educação. Atualmente, ele está concluindo o doutorado na Universidade Federal do Paraná. E ele fez essa contribuição, tá? Umas normas mais atualizadas, elas mudam toda hora, né? Então, vocês vão colocar já o memorial nas normas e postar o memorial, certo? O terceiro momento, eu deixei dois artigos para ler, um para o trio Gabriel, Rafael e Fabiano, tá? É um dos artigos, tá lá, já está no Moodle, né? E o outro artigo para o Samuel e o... Ah, eu botei errado ali, o Gustavo, tá? Depois eu corrijo ali, Samuel e Gustavo. Então, seria isso a aula de hoje, tá? Assistir a aula sobre as normas da BNT, terminar o memorial e fazer a leitura dos dois textos. Esses textos, procurem fazer anotações, né? Anotações sobre o texto, tá? Alguns pontos que acham interessantes do texto, certo? Então, essa seria uma questão que eu gostaria de enfatizar, tá? Agora, a segunda questão, vamos lá para o Moodle. Deixa eu abrir, compartilhar aqui a página do Moodle. Esperar ela aparecer. Bom, já apareceu. Então, vamos lá. Então, vamos lá para a nossa aula 6, que está aqui. Então, aqui está a aula 6 atualizada, tá? Aqui estão os dois memoriais para vocês verem. A aula sobre as normas da BNT. E os dois textos de leitura estão nessa página,
tá? Dos dois grupos estão nessa página. Então, da circulação de crianças à adoção e o outro, adoção e circulação de crianças na atualidade, tá? Esse aqui do trio, esse aqui da dupla, tá bom? Então, já está lá. Bom, vamos além. Então, isso aqui é a aula 6. Eu já coloquei a aula 7, tá? Que a aula 7 a gente vai trabalhar então com a resenha, né? Só para vocês, quem quiser dar uma olhadinha, pode dar. Aqui tem exemplos de resenha, a gente vai fazer resenha em grupo, tá? Nós vamos assistir um documentário. Aqui está o espaço para memórias de leitura escrita, tá? Então, até 1º de novembro, eu aumentei a data. E aqui é o memorial até dia 10 de novembro, tá? Então, é para já terminar esse e já entrar nesse, porque essa aula ficou para isso, tá? E aqui eu coloquei o plano de todas as aulas do semestre, tentei colocar um esqueleto, né? Claro que uma ou outra coisa vai mudando na medida que a gente vai trabalhando, mas é já para vocês se organizarem no trabalho, para não terem trabalho no dia de aula presencial, certo? Procurar organizar isso, porque tem algumas aulas que são à distância. Vou abrir aqui até para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Deixa eu compartilhar com vocês todos os planos do semestre. Deixa eu chegar ali na aula para poder compartilhar, tá? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui para o Meet. Minha conexão está um pouquinho lenta, não está demorando para abrir as coisas aqui. Deveria trocar de provedor aqui para tentar abrir de novo. Vamos de novo. Tentar compartilhar aqui. Ver se aparece. Tá. Então, eu coloquei a data ao lado de cada aula, né? Então, essa aula 6 que acabou sendo aula à distância, não estava programada para isso, tá? Depois, a aula que vem, aula 7, 6 de novembro, que eu espero que a gente todos estejam presentes, estejam no campus, dia 6 de novembro, né? Hoje, se mesmo não podendo dirigir, eu pegaria um Uber para ir, né? Se todos fossem, tá? Então, já se organizem para isso, vai ser uma aula mais longa, já se organizem para estar às 6h30 e ficar pelo menos até 21h30, certo? Pelo menos esse horário. E lembrando que tem alunos no limite de faltas, no máximo são 4 faltas. Hoje não tem falta para ninguém, porque é uma aula à distância. Aula à distância não tem falta, tá? Então, isso tudo vai ser trabalhado na aula que vem, né? Vocês deem uma olhada depois ali, né? Daí, dia 13 de novembro também, aí vai ser uma aula presencial, e ela é muito importante que a gente começa a discutir os métodos de pesquisa, tá? Então, é importante estar nessa aula, 13 de novembro. Organizem no trabalho, com a esposa, para cuidar filhos, etc., para que dia 13 vocês estejam
presencialmente no campus. Eu vou de qualquer forma, mesmo que seja de Uber, não esteja bem, eu vou de Uber. A aula 9 também importante, 20 de novembro, porque a gente vai terminar esse trabalho inicial com a pesquisa, tá? Vocês vão ter tarefas de leitura sobre projeto de pesquisa, tá? E lá no dia 27 de novembro, vocês já começam a construir o projeto de pesquisa, tá? É a construção do projeto de pesquisa. Depois, em janeiro, né? Então, dia 13 e 11 de dezembro, também vai servir para construir o projeto de pesquisa. É uma aula à distância, tá? São aulas à distância. Aula 14, no dia 8 de janeiro, aí vocês terão orientação pelo Meet, que é uma orientação que vai ser marcada um horário para cada dupla e trio, tá? E aí vocês terão já que terminar de elaborar o projeto de pesquisa, colocar no Moodle e preparar a apresentação final, certo? E aí no dia 15 de janeiro a gente termina a nossa disciplina, certo? Então, nessas aulas que eu falei que é importante estar, né? Não deixem de estar, tá? Porque são aulas que são cruciais para que vocês possam aproveitar o semestre e fazer um bom trabalho, tá? Seria isso, um bom resto de semana a todos e aproveitem o final de semana para colocar essas questões em dia, tá? E vocês possam estar com tudo em ordem até a próxima aula, tudo feito, tudo em ordem, para começar a ler e dar nota para vocês ou feedback para melhora.